Já chegou para vocês ou existe algum estudo da medicina do trabalho? O que essa falta de sono impacta na economia, ou impacta na falta de rendimento do trabalhador e tal, enfim. Existe alguma pesquisa disso? Existe algo Demais. relacionado à medicina do trabalho, relacionado a isso? Demais, demais, porque na verdade, depois da Revolução Industrial começou, né? Indústria, trabalho em turno, e hoje em dia a gente tem vários tipos de setores trabalhando em turnos. A estimativa é que 20% da população trabalha em turno, seja serviço de saúde, né? Hospitais, aeroportos, restaurantes, alguns que funcionam 24 horas, empresas de transporte, caminhoneiro, né? Motorista de ônibus, eles trabalham 24 horas. Então, se a gente fizer um cálculo aí pela população brasileira, mais de 40 milhões de pessoas, em geral, trabalham em turnos. O que é trabalhar em turno? É você alternar períodos, manhã, tarde, vigia noturno, porteiros, né? Tem várias profissões hoje. E ficar acordado no período entre 7 da noite e 6 horas da manhã, que seria o período natural de sono. E você faria isso se você fosse daqui lá para o Japão. Você inverteria o seu fuso, né? Só que o problema é que essas pessoas não fazem isso todos os dias. E lá no Japão, você ia ter a influência do claro e do escuro que você conseguiria mudar o seu fuso. Mas essas pessoas que trabalham em turnos, um dia dorme de noite, outro dia dorme de dia. No outro dia dorme de noite, no outro dia dorme de dia. Fora quando não tem 2 empregos, né? O setor de saúde, então, que é muito mal remunerado, muitas vezes as pessoas têm 2, 3 empregos. Ainda tem um plantão, né? Sai de um plantão e vai para outro. E aí é uma bagunça o sono dessa pessoa. E aí isso tem um impacto importantíssimo na saúde. Inclusive, absenteísmo, o índice de absenteísmo, de falta de trabalho, problemas mentais, emocionais, depressão. Tem um trabalho legal que eu estava até, por coincidência, lendo ontem. O primeiro ano da pessoa no trabalho em turno foi um trabalho até do Rio Grande do Sul. Eles fizeram uma análise de prontuário lá de colaboradores, mais de 19 mil pessoas. Primeiro ano, o índice de absenteísmo era bem pequeno, era menos de 1%. Do primeiro ao quinto ano, já passava para 30%. Quase todos por problemas mentais e emocionais. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno bipolar. Porque começa a mexer em todo o funcionamento do organismo, sabe? E cada vez a gente tem mais áreas se atentando a isso. Então eu falo que quem tem conhecimento sobre o sono tem muito dinheiro envolvido, né? Sim, Por trás, porque já tem um tanto de estudo que mostra a questão de acidentes de trabalho, o quanto que é maior em pessoas privadas de sono, o quanto que nossa capacidade de raciocínio fica diminuída quando a gente é privado de sono. Hoje, muito estudo com lesão em atleta. Então, atleta, a gente está investindo muito na questão da preparação daquele atleta. Muitas vezes, será que esse atleta está dormindo tempo suficiente? A gente está se atentando a isso. Tem outro estudo interessantíssimo feito em São Paulo, que avaliou o acidente automobilístico e o horário que ele acontecia. E descobriram que muitos acidentes, especialmente com caminhoneiros, aconteciam por volta de 4 horas da manhã. E o que acontece 4 horas da manhã? Lembra aquela questão da temperatura central que a Flávia falou? É um momento que tem a queda de temperatura central. E quedas de temperatura central induzem o sono. Então, pensem, 4 horas da manhã nem é um momento que tem tanto carro circulando. Por que essas pessoas estão se envolvendo em acidentes automobilísticos? E era por conta da questão do sono. Então, muitas empresas que têm essa informação, inclusive, proíbem os seus trabalhadores de circularem nesse momento, porque já sabe que é um momento que, fisiologicamente, pode levá-los a se envolverem em acidentes. Porque o ser humano é uma máquina, né? E a gente tem uma questão evolutiva de esse horário, da alvorada, do anoitecer e do amanhecer, né? Interessante.